Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti por mais um ensejo de aqui estarmos presentes na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para o estudo do livro de Gênesis em conjunto. Possamos nós aqui presentes abrir os nossos corações, a nossa mente para a inspiração espiritual e realizarmos em conjunto o melhor a nosso alcance. Compartilhando com os amigos os apontamentos do nosso irmão Honório de Abreu em torno do livro de Gênesis. Pedimos a Ti o amparo para todos nós, a proteção, para que nós, como sempre pedimos, realizemos o melhor ao nosso alcance. Que os estudos da noite sejam também proveitosos para os espíritos que estão estagiando nesta casa, que eles possam também aproveitar esses momentos de reunião para estudos, buscarem também aprendizagem, assim como estamos aqui buscando. Pedimos o Teu amparo para toda a humanidade, a inspiração para os governantes e os poderosos, para que possam se dedicar ao bem comum, ao amor ao próximo, que as Tuas bênçãos de paz, de compaixão, misericórdia, nos envolvam sempre, Senhor Jesus. Muito bem, nós então vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 12, na página 22 do nosso texto. Tem? Peguei aqui, página. 22. Eu tenho. Só que eu já escrevi muito, pode me dar uma. Fala. Escrevi mais. Vamos lá. Gênesis de Moisés, capítulo 4, versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Muito bem, nós chegamos a iniciar o estudo desse versículo 12, que diz o seguinte: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Nós chegamos a comentar sobre esse primeiro ponto, quando lavrares a terra. Então nós podemos aqui nós estamos lidando com o movimento, como nós vamos ver ao longo do versículo, de reencarnação, o retorno ao corpo físico. Quando lavrares a terra, no plano objetivo, e lavrando a terra, nós estaremos trabalhando a terra do nosso coração. Porque tudo que nós fazemos no plano físico, no contato social, vai impactar sentimentos, vai impactar o coração, em alguma medida. Então,
Nós estamos trabalhando a terra do coração sempre. Mas o movimento aqui é do retorno ao corpo físico, como nós veremos aqui ao longo do estudo. Porque essa terra é o centro operacional de todas as nossas propostas, né? O mundo físico. O mundo físico é onde nós vamos concretizar o progresso, a evolução. O melhoramento interior vai se refletir na sociedade. Esse é o objetivo. Tanto que nós aprendemos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer que o mundo avance. O mundo físico. Para que a Terra se torne o plano da regeneração, o mundo feliz. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Então, nós não estamos aqui lutando, nós estamos aqui lidando com um decreto finalístico, não. Esse não dará mais a sua força se refere às paixões que nós nutríamos até o momento em que o conhecimento nos visita. Tá? Então, a Terra não vai dar mais a sua força, segundo os sentimentos antigos. Nós vamos explicar isso. Então, agora nós vamos trabalhar para reverter esse movimento. Então, o que nos dava força, euforia, alegria, não vai dar mais. Esse é o objetivo, tá? Então, são as forças das paixões, aquela alegria que nós tínhamos com base na produção antiga, produção anterior. Então, a produção anterior vai se tornar amarga. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós formos dar vazão a uma atitude que nos é característica, mas que é contrária à nova proposta, nós vamos nos sentir mal. Vamos ter o drama de consciência, sentimento de culpa, de remorso. Então, esse é o significado. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Então, a presença do Abel, que representa novos conhecimentos, Abel é um símbolo, é sinônimo é fonte de amargura. Fonte de amargura no mundo interior. Porque agora nós vamos trabalhar para que o conhecimento simbolizado por Abel, no tempo, seja fonte de alegria, de euforia, assim como eram as coisas antigas, que nós fazíamos com euforia, com empolgação e com felicidade, até aquele momento em que nós nos tornamos espíritas, começamos a estudar o espiritismo. Não podemos mais sentir euforia com certas posturas, mas nós até podemos ainda fazer algumas coisas em função do automatismo, mas nós já nos sentimos desconfortáveis no momento seguinte daquela imersão. Então, esse é o movimento. Então, a Terra não está dando mais a força para aquela produção antiga. A figueira secou.
Então ela não encontra mais seiva nessa terra. Aquela figueira, aquela produção complexa. Então é o momento de trabalhar para que nós comecemos a extrair a euforia do novo trabalho, das novas atividades. E não só as atividades espíritas, não. Estamos falando das atividades nobres. O culto do bem e do belo, conforme aprendemos lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos. E gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para isso, 3 coisas são necessárias: justiça, o amor e a ciência. 3 coisas são opostas: o ódio, a mentira e a ignorância. E como é que no plano prático a gente demonstra que estamos buscando a gravitação em torno da ciência, da justiça e do amor? Quando nós buscamos aqui na Terra cultuar o bem e o belo, segundo o padrão apresentado por Jesus. Cultivo do bem e do belo. Isso que vai demonstrar que nós estamos buscando a comunhão com a unidade divina que nós já reconhecemos, que é o Abel interiorizado, que hoje é Jesus, é o Consolador. Certo? Então, esse é o ponto aí que nós vamos ir trabalhando nessa nova dinâmica até que ela comece a dar força. Ou seja, começamos a ter euforia. Desenvolvemos a paixão por aquela nova rotina. Nós começamos a nos sentir mal quando não conseguimos vir na reunião, por exemplo. Temos que faltar por algum motivo e, poxa, eu tenho que faltar hoje. Não consegui desvencilhar do problema. Certo? E nós já revertemos. A gente já acha euforia na atividade. Certo? E devagarinho essa euforia vai se apoderando do nosso ser e as coisas antigas vão ficando caindo no campo do esquecimento. Nós vamos nos elevando. Não se trata de nós nos tornar uma pessoa pedantes no mundo. Não, não é isso não. É que o pedante ele é moralista, né? Quer pregar para o outro uma coisa que ele é, às vezes, né? Exatamente. E não. É o que quando se fala, né? Quando é a disciplina antecedendo a espontaneidade, né? Sim. Espontaneidade é o que você está falando, né? Quando você vem com prazer. Exatamente. O seu automático já é o outro lado, né? Sim. Agora, quando nós não temos uma certa eficiência no processo, nós somos ajudados pela misericórdia, com as medidas coercitivas. O elemento, às vezes, foi perdulário numa existência. Então, nessa existência, ele não consegue ganhar dinheiro. Ele fica frustrado. Você sabia? Ganha pouco dinheiro, suficiente para sobreviver. A Terra não está dando mais a sua força. Porque se ele ganhar muito dinheiro, ele vai voltar a incorrer no mesmo erro. Então ele precisa de aprender a moderar a ir de fora para dentro. Certo? Então, às vezes, a gente tem alguma frustração, né? Tem frustração, queria frequentar a universidade, não consegue, queria aprender a tocar um instrumento musical e não consegue, e vai por aí.
quando a gente pensa assim, em sentimento, seria uma coisa nesse caso que você está falando, dele aprender a gostar do pouco. Gostar do pouco. O pouco que ele tem, tá feliz com Exatamente. aquilo que ele tem. Aprendi a me contentar com o que tem. Quem é que falava isso? Aprendi Paulo. a me contentar com o que tem. Paulo. E como seria isso? Aí vai tentando, vamos supor, na faculdade de medicina, que é mais Sim. difícil. Aí vai fazendo, lá pela 9ª, 10ª vez, ele vence. Mas aí é o esforço, né? Porque você vai acumulando conhecimento. É. E a Você persistência, vai né, acumulando. naquele- Você tem que estudar Aí até. pode ser na você mesma tem que estudar existência, até- né? Você tem que estudar até Sim. passar. Estudar até passar. Vamos, 1, 2, 3, 4. Certo? Aí já é um ganho, né? Nessa existência. Então, ganho. Superou a inibição e tal. Então, são cerceamentos aí providenciados pela misericórdia, que, em função de uma deficiência interna, é preciso do auxílio de fora. Então, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, aqui nós temos um fato que comprova que estamos lidando aqui com o movimento de reencarnação. Preparação para a reencarnação. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, estavam no plano espiritual, fazendo as análises. Lá, por exemplo, estudando o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, por exemplo, tem uma passagem lá que o Clóvis Travares registra de uma comunicação espiritual, em que lá no plano espiritual, aqueles que já têm condições, eles já começam a estudar existências anteriores por si mesmos para preparar uma nova existência. Como é que chama o livro? Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares. Então, já vão estudar, olha o que eu fiz aqui, preciso dar um jeito de ter uma existência para eu consertar isso aqui, entendeu? E assim vamos. Então, fugitivo, vagabundo, estás na terra, fugitivo definindo que estaria suscetível à impregnação de novos valores a serem alcançados para fugir da complicação. O objetivo aqui de nós encarnarmos é fugir da complicação. Complicação inerente. Então, o esquecimento do passado ajuda a fugir da complicação. Se eventualmente nós vamos tendo algum conhecimento do passado, é para que evitemos incorrer nos mesmos erros. Não repetir várias questões que eram feitas nesses tempos aí recuados. Então, vagabundo, aí nós temos algum sentido interessante para analisar. Vagabundo no sentido de vagar sem rumo, buscando algo vago na consciência. Às vezes também acontece. A pessoa passa a vida buscando algo que ela não sabe o que é. E ele tinha uma coisa fixa, né? Um Sim. fixo, um trabalho já definido, Sim. né? E vira Às vezes o espiritismo errante. ele está buscando algo vago, enquanto o espiritismo que é para preencher esse vazio interior.
algo até já preparado no mundo espiritual para que acontecesse. Né? Quantas pessoas, às vezes, foram grandes inteligências no passado, mas se deixar levar pelo preconceito científico, por exemplo, e negaram o espiritismo, não conseguiram aceitar o espiritismo como religião. No tempo de Kardec houve muitos que não conseguiram aceitar o aspecto religioso. Muitas vezes voltam na reencarnação seguinte com um pouco menos de inteligência para poder aceitar uma existência mais intelectualmente simples, falando, para poder aceitar a doutrina e trabalhar esse conteúdo. Acontece muito. Para depois, no futuro, numa próxima existência, o espírito, então, poder ter uma existência com toda aquela pujança intelectual associada ao espiritismo para realizar um trabalho de grande escala. Então, esse vagabundo, no sentido mais, não conseguiu operar na linha anterior que gostaria de operar. Então, ele se torna um desajustado, muitas vezes. Vai lidar com conflitos, com dificuldades. Hoje nós temos, inclusive, a medicina, o avanço da medicina, da psiquiatria, da psicologia, que ajuda a superar muitas dessas inibições. O que mais nós podemos falar aqui? Então, nós vamos lembrar daquela... Tem mais aqui, ó. Também tem um ponto de vista negativo, ó. No plano filosófico, aquelas pessoas que fogem a vida inteira do compromisso. Também são fugitivas da responsabilidade. Buscam a fuga espetacular através do suicídio. Buscam a fuga pelas drogas alucinógenas, anestesiando a consciência. Também é uma fuga. Então, são vários aspectos aí que nós podemos aí... Vagar sem propósito. Fuga dos deveres morais. Certo? A família, numa fase inicial, pode ajudar bastante, né? Sim. Ensinar compromisso, responsabilidade. Sim. Né? Sim. Algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Versículo 12. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Então disse Caim ao Senhor. Então é aquele diálogo, nós sempre refrisamos, é o diálogo no plano consciencial, ante a presença dos valores superiores já incrustados. Consciência desperta se expressando no plano da evolução. Então, nós temos que ter muita vigilância com relação a esse diálogo interior do Caim, que representa o passado, somatório do nosso passado, que dialoga com o Senhor. Já estudamos aqui que já houve uma complicação aqui na ingestão do fruto, em função da distorção aqui do mandamento. Porque nós somos sagazes. Muitas vezes nós vamos elaborando um pensamento de forma a nos auto-enganar. E justificar alguma coisa que nós queremos fazer, mas sabemos que já não é adequado, mas vamos fazer. Então nós vamos buscar, é o diálogo interior com o Senhor.
A voz da consciência. O Senhor é a lei já presente no plano consciente. Embora ela não esteja sendo vivenciada plenamente ainda, ela já está presente. Então, amar o próximo como a si mesmo. Nós podemos ainda não amar o próximo como Jesus exemplificou. Mas quando nós faltamos com algum dever para com o próximo, já temos esse conhecimento interiorizado, nós vamos sentir um drama, alguma culpa, algum remorso, algo que vai ser manifestado ali de forma muito clara no nosso mundo interior, já sensibilizado pela lei divina. Já sensibilizado pela lei divina. A lei já está inscrita na consciência. Certo? É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Então, aqui é o grito da consciência, não é isso? O remorso, o arrependimento, sensação de culpa pelo desrespeito à lei, porque desrespeitar a lei invariavelmente, amigo, significa desrespeitar o próximo em alguma medida. Nós não estamos desrespeitando a Deus, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Inatingível, né? Ele é inatingível. Ninguém faz nada que possa atingir. Nós atingimos nosso próprio sentimento, que vai servir de instrumento de escândalo para o próximo. Certo? Então, o próximo que cruzar o nosso caminho vai ter ali uma oportunidade de reparar algum erro do passado, que é o que acontece aí nos movimentos da violência, da crueldade, com que temos aí nos deparado, que é uma característica de mundo de expiação e prova. Certo? Característica de mundo de expiação e prova. Crueldade humana. Certo? Para nos servir de aprendizagem, vamos sempre lembrar. Hoje é segundo o Espiritismo, lá no capítulo Amor aos Inimigos. Que trata do perdão para com os criminosos. No plano individual. Mas os criminosos precisam da lei. A lei precisa alcançar os criminosos. Não pode haver impunidade, certo? Mas, do ponto de vista pessoal, por que Deus permite que entre nós se encontrem grandes criminosos? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para nos servir de ensinamento. Para nós não fazermos a mesma coisa. Porque até pouco tempo atrás, na nossa história evolutiva, nós fazíamos. Certo? E para servir também de corretivo. Se nós tivermos cometido um erro grave no passado que está precisando de ser reajustado, muitas vezes vai acontecer dessa forma violenta como tem acontecido aí na Terra com muitos irmãos. Escândalo necessário. Certo? Uma coisa ideal, então, seria o cara cometer um crime, legalmente a lei humana vai alcançá-lo. E tem que alcançar. Ele vai ser preso. Isso. E o indivíduo que sofreu o crime praticado, dentro da possibilidade, perdoá-lo, no sentido assim... Exato. Até visitá-lo, se for o caso. Ajudar a família. Isso. Exatamente. Algo nesse sentido, entendeu? Esse é o perdão. Desafio. Perdão aos criminosos. Sim. Agora, isso não implica em que a lei não vai fazer o seu papel. Não, pois é. A lei não só a lei humana, como a lei... Até porque a lei a lei já
favorece o elemento com a expiação. Uhum. A prisão Sim. já favorece o elemento que já começa a expiar. Sim. Se ele souber tirar proveito dali. Exatamente. Já começa a expiação. Sim. Aprendemos isso estudando a doutrina espírita. É verdade. Já começa, então, a fazer suas reflexões. Certo? Dependendo de como ele se comporta ali, ele já está até se libertando da prova É. do que ele teria que enfrentar lá na outra, né? Já é o começo do despertar da É. consciência. Porque, às vezes, o espírito está retardatário no progresso moral. Pode ser daí um professor até. Ele está tendo dificuldade em vencer essa tendência. Então a lei vai ser o auxiliar, a coerção vai ser a medida auxiliar. A depender, estou pensando aqui, a depender desse final desse processo, ele pode até sair melhor que a própria vítima. Exatamente. No sentido de Aproveitar, né? evolução. Aproveitar, né? Sim. Aqui nós aprendemos aqui sobre as leis aqui no Livro dos Espíritos, na questão, na parte 794, 95, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade, 796. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que ali secar a fonte. Uhum. Sim. E é o trabalho que já se começa a esboçar aqui na Terra. Por exemplo, em países aí mais avançados, nós já temos prisões muito mais educativas do que as nossas aqui no Brasil, por exemplo. E não confundir severas com desumanas. Não. Que é o que as pessoas aqui fora Não. No sentido confunde, corretivo, né? É, De aprendizagem. severidade com desumanidade, com Sim. piorar. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Depois, na regeneração, por exemplo, não vai ter lei rigorosa, porque não seremos mais delinquentes, não haverá mais espíritos revoltados contra a lei de Deus na Terra. A revolta contra a lei de Deus, amigo, chama-se egoísmo, tá? Egoísmo é a revolta contra a lei de Deus. E quando não combatido, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai se tornando um monstro devorador. Na questão 794 também, ó, 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. Certo? Então, tem vários fatores aí que caracterizam o mundo de expiações e provas. É isso? É que os mais fortes fazem as leis para beneficiar a eles mesmos. Fazer uma lei tal aqui que eu não seja vítima dela lá na frente, entendeu? Já vi em algum lugar. Isso aí. Qualquer semelhança é mera coincidência. Igual aconteceu com a questão da reencarnação, né? Quando Teodora. Outra lá. A Teodora. Pois é. Vai vendo. Depois ela desencarnou e o que sabe que aconteceu com ela? Então, então ele concluiu, é maior a minha maldade do que possa ser perdoado. Então ele concluiu que o que cometeu é algo que não está suscetível ao perdão de fora para dentro. De fora para dentro é a medida pedagógica. Prisão, cadeia, coerção, ou um corpo debilitado, uma reencarnação difícil, certo?
para facilitar o trabalho de dentro para fora. Porque o elemento essenciado ele não pode mais executar aquelas ações. Então ele vai ser constrangido a mudar hábito. Seguir regras ali rigorosas. Vai mudar hábito. Ele vai ter uma disciplina, tem um horário. Então ele fica cerceado. Melhor nós usarmos bem a nossa liberdade para acelerar o processo de transformação moral do que nós negligenciarmos aí conscientemente e sabe-se lá o que pode acontecer. Então o trabalho, depois que nós caímos em si, como aqui no caso, aqui, caímos nesse movimento interior de autodespertamento, é preciso um trabalho interior saneando. Mas nós vamos lidar com a consequência, não é isso? Arrependimento, expiação, reparação. Lembrando que essa expiação, né? Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Que a expiação também é um movimento psicológico também. A expiação já começa. Por que nós não podemos forçar a consciência das pessoas? Porque a pessoa já não está preparada para lidar com a verdade. Porque o Espiritismo, por exemplo, à medida que a gente vai estudando Espiritismo, nós vamos projetando luz no mundo interior. Vamos vendo as imperfeições, os erros, os equívocos, certo? Se a gente força a consciência de alguém que não está preparado para esse movimento, a pessoa pode ter sérios problemas. Não conseguir lidar com os sentimentos, com aquela consciência. Então, é preciso ter cuidado. Só o tempo é que vai, certo? Porque a gente aprende, nós os espíritas aprendemos que as imperfeições são causa de sofrimento. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a cobiça, não é? Vários sentimentos ruins que muita gente gosta de expressá-los são fonte de sofrimento, mas tem gente que ainda não tem essa consciência. Às vezes forçar a consciência vai ser forçar a expiação, não é isso? Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Que nós também não apreciamos do outro, né? Exatamente. Ele é forçar uma consciência a... Né? Então, tem que ter um cuidado aí com isso, né? O nosso trabalho é de a palavra na hora certa, quando solicitada. Quando não solicitada é o exemplo que vai arrastar, que vai ser um fator de indução, chamar a atenção das pessoas quando estão com a consciência desperta, né? Porque quando elas não estão com a consciência desperta, o nosso exemplo vai ser motivo de crítica, chacota. Sim. Não é o que acontece? Então a gente temos que ter paciência, esperar o momento certo da pessoa. Às vezes é daqui a 500 anos ainda, sabe-se lá quanto? 1000, né? Quantos de nós aqui, às vezes, lá no tempo de Jesus, olhamos para Jesus olhou para ele, isso aí vai levar 2000 anos para sair dessa situação aí. O que ele podia fazer? O que ele fez. O que ele fez, dá um exemplo. Dá um Seguir exemplo. em frente. Exemplificando ali, mas o exemplo não sensibilizou a maioria. Pelo contrário, muitos odiavam. E as pessoas acham que isso não gera, assim, um sofrimento em Jesus. Mas gera, porque
você sabendo o que aquela pessoa vai passar, você sofre assim, no sentido de compaixão Compaixão. pelo Espírito, Compaixão. sabe? Às vezes, porque Jesus via assim, ele já tem condição de sair dessa, mas não quer, porque é a questão de estar ainda satisfeito com o que está fazendo. O que estava fazendo dava alegria, É o que eu vejo. dava prazer, Uhum. não dava remorso nem arrependimento ainda, nem culpa. Certo? Era felicidade. Então precisa de tempo para despertar. Esgotar. Tem que esgotar aquelas questões ali. Maior minha maldade possa ser perdoada. Nós temos uma frase bem interessante de Jesus. Agora me fugiu aqui qual que é o texto, mas depois eu vou pesquisar. Mas o amigo pode pesquisar depois no navegador. Jesus disse assim, ó: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Digo-te, levanta-te e anda, né? Mais ou menos isso. Mas não é o Filho do Homem exterior, não. É a estrutura crística da intimidade de cada um. Jesus, de fora para dentro, ele tem condições de, como instrumento da misericórdia, proporcionar uma cura, como ele proporcionou. Para que o elemento ali, quem sabe, aproveite aquela cura ali, vá fazer algo bom, certo? Mas a maioria não fazia. Nós temos notícia disso. Agora, o que tem autoridade para perdoar pecado, que é para eliminar do coração o pecado, que é a imperfeição, que gera palavras, pensamentos, palavras, atitudes e ação, é a estrutura crística que nós vamos interiorizando. O ensinamento que vai ser interiorizado, que aí nós vamos fazendo a renovação de dentro, interna. Essa perdoa pecado. O amor cobre a multidão dos pecados. Isso que aprendemos com Pedro? Deus não apressa a expiação, sabe esperar, não é isso? Achei aqui. Ele espera. O que Deus está esperando? O arrependimento e a transformação. Que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Não é para punição e para castigo, não. Diga lá, Luiz. Então, a passagem que você falou está a passagem paralítica de Cafarnaum, Mateus 9, 6, versículo 6. 9, 6. Então é o Cristo interno que tem essa capacidade de evitar que eu tenha que voltar depois para resolver o problema. Estrutura crística interna que nós aqui conhecemos, aqui no nosso caso, com o nome de Espiritismo. Estamos tentando aqui interiorizar para refundir aí a terra do coração aí. O religioso externo pensa que é Jesus, nós vamos respeitar. Só Jesus salva. Então, respeitamos. Mas é o Jesus interno, o aplicado no coração. Mais alguém quer comentar para a gente poder passar para frente? Se ninguém quiser comentar, nós vamos avançar aqui para o 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Eis que hoje me lanças da face da terra, desencarnação. Desencarnou, retirado do contexto pelas leis
divinas. Certo? Desencarnação. E da tua face me esconderei. Faltou um mi aí no... Face de Deus. Face de Deus é a lei expressa na nossa intimidade, na consciência. Quando é que nós nos escondemos dessa face de Deus na nossa intimidade? Nós erramos, não é? Não, pela reencarnação com o esquecimento do passado. Esconder no texto bíblico é reencarnação. Reencarnar. Da tua face me esconderei. Quando é que nós nos escondemos? Reencarnando. Não é? Sabendo quem fomos, de onde viemos, para onde O que vamos, fizemos, o que fizemos, o que deixamos de fazer. encaramos todo mundo de peito aberto, certo? Porque se não fosse assim, a Terra seria o plano... Já é, mas seria em maior escala, o plano da loucura coletiva. Certo? Seria um hospício a céu aberto, assim, mas em grandes proporções, se não fosse o esquecimento do passado. Tanto é que nas reuniões mediúnicas, às vezes é comum acontecer, até que enfim eu te achei. Não acontece às vezes? Custei, mas te encontrei. Na reunião... E com o mesmo amor, né? Com o mesmo amor de antes, com o mesmo amor de antes. Então, e serei fugitivo e vagabundo na terra. Nós já estudamos aqui mais à frente. É a lei de causa e efeito percebida e assimilada. Serei fugitivo e vagabundo. Da complicação. Então, as consequências das nossas ações aqui. Perante as quais é preciso adotar paciência e resignação. Perante os acontecimentos que nós não podemos mudar, paciência e resignação. Adotar aquela primeira bem-aventurança, pobre de espírito, ser humilde. Que a humildade está na base de todas das edificações aí do nosso mundo no interior. E será que todo aquele que me achar... Então, nós estamos falando primeiro do autoconhecimento. Não é? Nós estudando o Espiritismo, nós estamos nos achando. Descobrindo o verdadeiro eu. Descobrindo o verdadeiro eu, certo? Embora já tenha qualidades, porque nós já conseguimos aderir ao Espiritismo, estamos trabalhando na seara espírita, então nós já temos qualidades. Nós agora estamos lidando com esse autoconhecimento, buscando então a regeneração plena. Nós estamos buscando a regeneração plena, concorda? Nós já estamos buscando a regeneração plena. Nós não estamos aí saindo da rua aí de arma em punho para liquidar com o próximo. Não. Estamos aí na luta para vencer as imperfeições. Podemos, evidentemente, de vez em quando, ter um sentimento inamistoso, forte por alguém, que emerge numa circunstância, mas isso não nos leva a vias de fato. Nós já temos um autocontrole, um controle que nós precisamos superar essa emersão. Não é? Então temos que ter, e vamos tendo esse movimento aí de autoconhecimento. E o que nós estamos fazendo, na verdade? É tomando consciência do subconsciente profundo.
Então ele vai vindo à tona, vai aflorando. Porque nós temos que estar preparados para o movimento futuro, que é a consciência das existências anteriores. Que vai se abrir para nós num determinado momento. Conscientemente. Como nós nos lembramos da infância, da juventude, vai chegar um momento, não estou dizendo aqui no plano físico, não, lá no plano espiritual, nós vamos lidar com isso. E mesmo assim é desvendado conforme a gente vai se Exatamente. fortalecendo. Porque a tendência Senão, a tendência no futuro é nós nos lembrarmos encarnados, estando encarnados na humanidade futura, já regenerados, nós vamos ter condições de ter uma consciência dessas existências. Para fazer aquele balanço, aquele levantamento. Até para ver se não ficou alguma coisa, ficou alguma coisinha pendente aí, certo? Porque às vezes fica nuances assim que o elemento quer resolver logo. Enfim, vamos aí, esse é o movimento para o qual nós estamos caminhando e trabalhando para esse despertamento. Querendo ou não, nós estamos trabalhando para isso. No futuro, será uma realidade, tá? Então aqui é o elemento que tinha consciência de que ele desencarnaria, que reencarnaria, que seria fugitivo na Terra para fugir da complicação. Fugitivo, no bom sentido, fugir da complicação. E será que todo aquele que me achar me matará? Aí, quando nós encontramos a imperfeição, qual que é o nosso trabalho? E eu descobri que eu tinha que ter uma imperfeição aqui que eu não tinha consciência dela ainda. Qual que é o trabalho? É eliminar a imperfeição. acabar com Ou não é? Uhum. Um movimento constante da renovação. Porque É o matar que tá aí, né? é o matar. Matar o homem velho. Mas o matar aqui não é o matar eliminando, porque a força... qual que é a força inerente àquela imperfeição? É a mesma força inerente à virtude. Uhum. E é o instinto básico. Os instintos são embriões de sentimentos. Tanto do sentimento chamado imperfeição, egoísmo, orgulho, quanto o sentimento virtude. No egoísmo, tem virtude. Qual a virtude? É o amor voltado exclusivamente para si mesmo. Então, é preciso estender esse amor. O amor irradiar para a vida, para o ser, para os seres, e não voltado exclusivamente para o ter. A busca desenfreada pelo acúmulo dos bens materiais. Os bens materiais são necessidade, todos nós precisamos dele. Isso é tratado, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o acúmulo, o abuso, o supérfluo, que é o problema. O supérfluo é aquele acúmulo desenfreado. Certo? Aqui o elemento está insaciável. Então é preciso desenvolver moderação, certo? Porque quando nós estamos muito voltados para o acúmulo de bens materiais, significa que nós estamos querendo suprir algum vazio existencial. No consumismo descontrolado.
É em busca sempre do equilíbrio, né? Os bens, você pode ter, lógico que nós podemos estar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Está aqui, ó, capítulo 9, item 5. Ó. Vamos lá? Mas o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens deste mundo, tem o homem necessidade dos da terra para viver, isso é lógico. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. E as pessoas são mais importantes que os bens materiais. As virtudes são mais importantes que os bens materiais. Certo? Então eu devo utilizar os bens materiais para desenvolver e fortalecer as virtudes. Como instrumento de trabalho, como nós aqui utilizamos aqui o telefone para fazer a gravação, computador, vários recursos que nós temos à nossa disposição para facilitar o nosso crescimento espiritual. Então, esse me matará é nesse sentido de nós identificar a nossa dificuldade e buscar a transformação. Mas aí nós temos um movimento que é subsequente e natural. Quando nós adquirimos consciência dos nossos erros, defeitos e imperfeições, nós também vamos ver os do próximo. Por analogia. O do próximo exteriorizar, certo? Para quê? Para julgar o próximo? Não. Para nós até estabelecermos estratégia para ajudar aquele próximo. Né? Um filho que às vezes apresenta lá uma certa tendência, nós vamos buscar uma estratégia para tentar ajudar. Mas com muito cuidado, com muita paciência, porque nós não podemos forçar a consciência, certo? Plantar expiação ali no plano da consciência da pessoa que não está preparada para esse movimento. Bom, nosso tempo está esgotado. Na semana que vem nós vamos dar continuidade e vamos passar para o versículo 15.